Boa noite, gente. Como vocês estão? Vamos para a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre uma coisa que é tão presente nas nossas vidas, que é a força da fé, da oração. Eu imagino que cada uma de nós tem uma maneira de se relacionar com Deus, né? Eu acho que quando a gente conversa, abre o coração e a gente procura esse encontro, é um momento muito especial. Para mim, por exemplo, eu estou numa fase, já há algum tempo, que eu estou adorando. Antes de me levantar, já estou rezando o terço. Estou fazendo com uma amiga muito querida, que é a Glória Severiano Ribeiro, que fez isso e faz isso há muito tempo, e tem sido assim um momento de reflexão, de encontro e da gente fazer um balanço de tudo. Outro dia também, conversando com amigos, fiquei falando de alguns salmos que eu acho tão importante na vida da gente, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, para mim, eu sei de cor e adoro, e quando me lembro eu rezo esse salmo. E o outro é o Salmo 91 da confiança, esse é maior, mas é um salmo muito forte, quando ele diz: caiam 10 mil à sua direita e caiam 10 mil à sua esquerda. Enfim, são salmos poderosos que eu acho que nos levam a um outro patamar. Eu acho que ler os salmos faz muito bem. Faz muito bem porque, como diz uma pessoa que me falou há pouco tempo, até foi Cláudio, meu marido, estava lembrando que alguém disse para ele que ler os salmos é como sentar num divã do psiquiatra e conversar com Deus. Então, é uma coisa muito boa. Bom, hoje nós vamos conversar com Arthur Amorim, do Vinde Verde Brasil, que é uma comunidade que ele criou, linda. E o Arthur faz um trabalho maravilhoso, onde ele nos convida a rezar, a fazer reflexões, né? E aquelas novenas que ele faz. Eu fiz a novena de São Miguel Arcanjo e adorei. Ele agora está terminando a novena de São Bento. Tem várias pessoas que eu conheço que fazem. Então, eu estou vendo aqui que uma pessoa falou: o Salmo é o clamor do povo, né? É, o clamor do povo. Acho que o Salmo tem tanto da nossa humanidade, né? E essa relação com Deus que é tão importante, né? Bom, eu tenho a impressão que eu já vi que o Arthur já entrou aqui. Olha, o Arthur já está aqui, já é a segunda vez que eu faço. Eu só estou até na dúvida. Mas foi muito bom. A gente fez um sobre a oração com os filhos, o poder da gente rezar pelos nossos filhos. E hoje a gente vai falar sobre a fé. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, querido. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Bom? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Estou achando você um pouquinho escuro aí. Mas é que aqui não tem muita luz mesmo. Não tem muita luz. Que pena. Depois eu vou comprar um holofote de filmagem branco. Eu ainda não comprei, não. Varinhos assim, né? Para você poder botar. Fica clarinho. Mas olha, dá para me ver, não dá? Que bom estar aqui hoje com você para a gente falar sobre essa questão toda da força da fé nesses momentos de crise, né? Esse momento que nós estamos passando. Eu queria primeiro que você desse assim, como é que você está sentindo esse momento para você que faz tantas orações. Na realidade, boa noite para todos, né? Quem está aqui, tantas pessoas conhecidas, lindas. Você estava falando tão lindo dos salmos, né? Eu adoro. Esse momento do mundo que nós estamos vivendo, ele se tornou um momento até muito desconhecido para todos nós. Eu recebo milhares, você sabe, né? Milhares de pessoas pedindo socorro, ajuda. E eu tenho visto tanta loucura no mundo, tantas doenças emocionais, tantas feridas, pessoas que não se conhecem e por esse desconhecimento acabam não conhecendo o próprio Deus de amor, esse Deus que é maravilhoso estar falando. Porque é um Deus que ele vem para nos amar, para nos proteger, para nos abraçar, cuidar de nós. E a gente acaba, às vezes, por desconhecimento ou até por pegar caminhos errados, se enganando, né? A gente acha que Deus está distante, ou que Deus não gosta de nós, ou que ocupam as igrejas, ocupam... As pessoas tendem a culpar alguém sempre, né? Essas são as imagens que eu falo exteriores. A gente tende a culpar, alguém é culpado pela minha dor, ou pela minha doença. E a gente esquece muitas vezes que nós somos, né? Assim, o nosso maior algoz, às vezes, né? Quem deveria, na realidade, estar atuando. Eu acho lindo um monge do deserto, que era o Evagrio Póntico, né? Que era um monge que ele falava muito sobre esse autoconhecimento, né? Ele falava assim, que quem não se conhece, não conhece a Deus. Porque nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, né? E esse conhecimento, apesar dos nossos pecadinhos ou pecadões, é um conhecimento verdadeiro. Porque quem não tem coragem de conhecer a sua história, nunca vai poder conhecer a Deus de verdade. Porque Deus é amor e misericórdia, né? A gente está cheio de coisinhas, noias, etc.
E você, voltando à tua pergunta, né? Como está o mundo? Eu acho que o mundo está muito doente, está ferido, está cansado, as pessoas estão sobrecarregadas de emoções negativas, de mensagens negativas. Se você acende a televisão, você vê assim, a política, tudo estragado, a economia estragada, notícias da pandemia apavorantes, pessoas morrendo o tempo todo. E as pessoas, elas não sabem como lidar com isso, que é natural, porque a gente recebe enxurrada de negatividade, digamos assim, e o ser humano, nosso corpo não aguenta, né? Não, não Eu acho que aguenta. não aguenta. As notícias, eu digo assim, nós estamos preparados, Deus fez o ser humano para receber notícia negativa de um dia só. A sobrecarga, Mateus 6 fala isso, né? Que olhai as aves do céu, né? Não os preocupeis com o dia de amanhã, preocupai-vos com o dia de hoje. Então, Deus parece que nos fez para preocuparmos com o dia de hoje. Agora eu tenho que preocupar com meu filho, minha filha, meu casamento, as minhas preocupações, o meu trabalho, mas é hoje. Amanhã eu vou me preocupar, né? Mas é difícil, o ser humano é tão ansioso, nós estamos tão ansiosos, que estamos sempre olhando para o futuro, né? É Aliás, uma loucura. quando a gente está falando aqui sobre o momento atual, tem muita gente que fica achando, mas nós estamos sendo castigados, isso que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Então, eu acho que é importante, você que lida com essa angústia, né, das pessoas que te procuram, Uhum. falar sobre isso no sentido de que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer um crescimento pessoal grande, né? Isso. Seja o que for, né? A gente tem que procurar para fazer uma reflexão, porque nada pode continuar igual depois de uma coisa dessa, né, Arthur? Nada. Posso complementar o que você está falando? É tão bonito o que você está falando, é coisa profunda. Gente, olha só, presta atenção, muito forte o que ela está falando. Até o título que a Márcia escolheu é maravilhoso. Por quê? Fé em tempos de crise. O que ela está falando é o seguinte: Deus quer que a gente olhe que tipo de crise nós estamos vivendo. A crise espiritual, que vem acima de todas, a crise moral e a crise financeira, econômica e física, das doenças físicas, que esse mundo está doente, crianças nascendo com câncer, com doenças deformativas, etc. O que está acontecendo no mundo? Temos que aprender a identificar, eu, na minha vida primeiro, que tipo de crise eu estou vivendo. Isso é muito profundo. Porque, exemplo, eu sei lidar com o meu eu ou não? Eu sei lidar com os intempéries, os problemas da vida ou não? Como eu lido com os desafetos paternos e maternos, seja, meus vazios, minhas carências? Porque nós trazemos uma história, as pessoas querem surgir do nada, autodidatas na fé, não dá. E achar que vão ficar curadas, bonitinhas, quando tiverem... Olha só, o pensamento de todo mundo. Quando eu receber aquele emprego, aquela promoção, se não ganhar $1 milhão, ou quando eu tiver sucesso, quando todas minhas amigas ou meus amigos me idolatrar, achando que eu sou o mais estiloso, o mais bonito, as pessoas acham que quando estiverem no seu mundo ideal, que elas vão ser felizes. Santa Terezinha, uma menina de novinha, de 17 anos, 16 anos, entrou no convento aos 15 anos, ela com tuberculose, ela ensina que, olha a tua pergunta, que por maior que fossem as crises que ela viveu, ela perdeu a mãe novinha, ela se sentiu sozinha, abandonada muito cedo, e ela no convento começou a ter perseguição das freiras, uma freira lá que era carrancuda, e ela se escondia no frio, de tanto frio, não queria contar para ninguém, que tinha medo de falar para Jesus que ela estava sofrendo. Ela aprendeu, nos ensina que o amor vence todas as crises, mas o amor que ela começa a passar por autoconhecimento dela. Ela começa a ver que ela era triste, estava em depressão já porque a mãe tinha morrido. Ela começa a ver que ela era triste porque não conseguia lidar com seus problemas, sua fragilidade humana. E ela nos ensina que nas coisas ordinárias a gente pode tirar coisas e fazer coisas extraordinárias. E aí entra a tua pergunta e tua colocação. A crise que nós estamos vivendo e que o mundo está vivendo e que vai viver ainda, poderão vir crises até maiores, que a gente estava falando antes, né, e você? Essas crises, gente, não vão ser dominadas primeiro de fora para dentro. Nós vamos dominar primeiro a crise que está dentro de nós. Nós vivemos uma crise danada primeiro dentro de nós. Por quê? Carregamos essas imagens interiores de inferioridade, muita gente se acha incapaz, muita gente se acha feia, muita gente se acha doente, muita gente tem medo do tudo, de sair de casa. Tem pessoas que estão trancadas desde que começou a pandemia em casa e não saíram até hoje, sabia? Eu conheço muitas pessoas assim. E desenvolveram noias, ou seja, pânicos, medos. E é natural isso. Por quê? Porque nós estamos olhando para o homem, gente, o ser humano. O ser humano não pode nada. Sem essa força sobrenatural, que é o amor, Deus é amor, né? Que Deus derrama em nós. Que Deus quer que a gente se conheça, se odiar, não para se lamentar, mas para que você possa ser curado, expor a luz, né? Expor a luz, gente, o meu pai não me abraçou, a minha mãe não cuidou de mim. Tem filhas e mães
que não se batem até hoje. Tipo assim, elas brigam de morte. Eu já conheço muitas famílias que, assim, as filhas com as mães não tem uma história sabe, que é de união, de amor. É uma família de ódio, de ciúmes, de competição. Então, existem coisas para serem curadas antes, que são crises interiores, para eu poder curar essa crise exterior. Eu não vou saber lidar com o mundo lá fora se eu não curar o meu eu. Claro. Não sei se você concorda com isso, Márcia, mas eu Não, acho eu que... concordo plenamente, porque eu acho que isso, além da luz da psicologia, que a gente precisa primeiro, vamos dizer Claro, assim, combater os nossos lados sombrios, não combater no sentido de que eles desapareçam, mas entender que eles existem e claro, tentar lidar da melhor maneira com isso. Eu acho que isso se aplica também nesse momento da espiritualidade e da fé. Quer dizer, a gente totalmente, sabe que a gente tem um lado que não é o lado, vamos dizer, da luz, mas a gente claro, tem que fazer tudo para caminhar na luz, né? Mas primeiro totalmente. a gente tem que se conhecer. Eu acho que o conhecimento é o básico mesmo. É o básico. Aí entra uma segunda coisa que eu ia falar para vocês. É lindo, assim. Para quem quer aprender a rezar nesse momento de crise, é muito importante entender que existem 4 movimentos da nossa alma no momento de oração. Isso ninguém explica quase porque... Eu não sei porque as pessoas não querem gastar tempo aprendendo a rezar, né? O primeiro movimento é quando eu busco a Deus. Eu vou buscar a Deus, mas Deus não vai se encontrar no vazio, no limbo. Eu vou entrar em meditação em alfa, em beta, aí eu vou encontrar Deus. Não. Deus está primeiro no que ela falou, a Márcia está falando, na minha escuridão. Por quê? Porque ali é a matéria-prima onde o Espírito Santo, o poder de Deus, o amor de Deus, precisa agir. Aí eu desenvolvi, na realidade, ao longo desses tempos, tenho desenvolvido 7 passos de cura, né? Onde nesse primeiro movimento, você começa a identificar tuas maldições, tuas heranças. No segundo passo, você começa a fazer o inventário das tuas feridas emocionais todas, mágoas, ressentimentos que você tem com teu pai, com tua mãe, esse negócio todo que a gente traz na nossa história, conosco mesmo. O terceiro movimento seria você fazer uma lista de pessoas que estão na tua prioridade, que precisam ser libertas do teu coração. Pode ser qualquer pessoa que passou, que te magoou, que te feriu. Então a gente faz esses movimentos, são 7 passos, né? Para partir para um segundo movimento, que é lindo, é o encontro com Deus. Eu não consigo me encontrar com Deus se eu estiver cheio de bagulho, gente, cheio de pesos. Eu preciso estar livre. Por quê? Vou explicar por quê. Porque senão não sou eu que está diante de Deus. É o meu pseudo-eu. Por que pseudo-eu? Porque senão as minhas dores é que vão falar com Deus. Senhor, eu preciso de um Porsche, eu preciso de um emprego, eu preciso de um namorado bonito e gostoso, eu preciso de uma namorada, eu preciso resolver esse problema com o meu chefe. Mata meu chefe, por favor, pelo amor de Deus. Então, você vai fazer os pedidos que não é você pedindo, é a tua dor, ou é a tua carência, ou teus sonhos humanos, e nunca a nossa essência. Engraçado, né? Porque Santo Agostinho dizia, nós nascemos de Deus e nosso anseio é pelo sobrenatural de Deus, esse amor sobrenatural. Ou seja, sermos preenchidos por Deus gratuitamente, para sermos, não para sermos fazedores de coisas, ou adquirir as coisas, ou usar das coisas, não. Primeiro para a gente ser, eu preciso ser diante de Deus. Normalmente, quando eu rezo, me vem todo tipo de preocupação, trabalho, missão, essas coisas todas. Imagina que nunca rezou, que não tem a prática do silenciar, de meditar. É a pessoa que está tanto barulho que ela não está diante de Deus. Ela não se encontra com Deus. Ela se encontra com sua dor, com seus pedidos. Não sei se você concorda com isso, porque isso Não, é eu uma acho experiência. interessantíssimo isso que você está falando, porque a gente pode entender isso também como eu estou falando aqui da Pode parte falar. da psicologia, Isso. que eu Mas acho pode falar, que se unem. Porque você está falando de uma coisa do lado espiritual, mas que tem tudo a ver com a nossa mente e com a psicologia. Quer dizer, se você não tirar a sua persona, né? Os seus defeitos, os seus, vamos dizer, os seus penduricalhos de pessoa que você é, vaidosa, orgulhosa, brigona, chata, manhosa, qualquer coisa assim. Se você não tirar essas coisas que são as superficiais, você não vai chegar no seu âmago, né? E quem tem que falar com Deus é a sua alma, não é a sua persona. Alma. Cara, você matou toda a charada. É isso aí, é exatamente isso. Porque ali, diante de Deus, Deus espera. Gente, a Márcia que ele criou, que é a imagem e semelhança do amor. A Márcia, porque não é a Márcia magoada, ferida, ele sabe que nós estamos assim. Igual o filho pródigo lá em Lucas 15, né? Nós estamos rasgados. Somos humanos, né? E somos humanos. Isso que eu te falar. O lindo da mística é que nós somos humanos. Deus sabe disso. E Deus quer que a gente seja humano. As pessoas, elas querem aparentar até diante de Deus. Quando estão rezando, Senhor, eu quero te... Não, a gente sai dessa oraçãozinha furreca. Você tem que saber o quê? Rasgar teu coração. Senhor, tá tudo uma droga. Eu não estou lidando com meu filho que está na droga. Não, minha filha, meu casamento, tá tudo... Sabe, você começar a ser verdadeiramente o teu eu, o teu âmago, diante de Deus.
Aí sim, como diz a palavra, Deus está na sinceridade para te ouvir. É muito bonito, gente. Esse é o caminho, sabia? Esse é o caminho verdadeiro do encontro com Deus. E tem Eu mais acho dois que momentos. tem mais dois, Fala. você vai falar. Eu acho que esse caminho de você ser sincero, né? Deixar de lado o seu, a sua personalidade, entregar a sua alma, e também você ter uma gratidão pelas coisas Perfeito. que você vive, né? Porque a gente não pode ficar querendo o que não tem. Então, se você não Isso tem uma mesmo. gratidão sobre a sua própria vida, com todos os percalços, com todas as dificuldades, porque todo mundo tem problema, você não vai poder se relacionar também com Deus. O, Eu o, o acho. próximo, o próximo passo é esse, você está falando da gratidão, né? Porque existe um terceiro movimento que é lindo. É quando eu realmente dialogo com Deus. Seria um diálogo, né? Porque, digamos, eu passei por todos esses passos da cura, eu me encontrei com Deus, me libertei, eu estou lá sentado diante de Deus, silenciando, tentando abrir esse espaço na minha alma para que Deus possa me encontrar, ou seja, eu poder sentir Deus, perceber. O que acontece aí? Vem um sentimento de gratidão na gente. Porque quando você começa a se ter intimidade com Deus, você não consegue pedir mais nada, sabia, Márcia? Você começa a só querer agradecer por você estar ali diante dele, por você amar, ter uma família, alguém que te ama, você poder amar alguém. Existe esse sentimento, só nasce de corações maduros na fé, sabia? Quando a gente está mais maduro nessa intimidade, a gente vem a gratidão. Engraçado, né? Que é uma coisa que vem ligada à outra, né? Deus se faz presente porque ele sente ele percebe nossa gratidão, nossa sinceridade. A verdadeira oração, dizem os monges do deserto, né? Que é exatamente a oração dessa gratidão, quando você louva a Deus, você se abandona. Porque o que é gratidão? Eu confio no Deus que me ampara, que me protege. Você não falou do Salmo 91? Esse Deus que vai me proteger contra tudo e contra todos, independente das coisas irem bem ou não na minha vida. Preste atenção nisso. As pessoas acham que proteção de Deus é aquela teologia da prosperidade. Ah, não, Deus, se você está ganhando dinheiro, você está bem. Não, isso não quer dizer nada. Eu Tá posso tudo estar certinho, você tá bem. exatamente, nada disso. As coisas podem estar uma tempestade, porque o que mais tem na vida do cristão são tempestades, e você está em paz. Porque Jesus, você está no barco com Jesus, com Deus. Você está ali no barco com Deus e você tem uma certeza, uma confiança de que Ele tem o poder de calar essas tempestades. Isso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus quando aparece um câncer, uma doença, uma depressão. Você diz, espera aí, não. Esse câncerzinho não vai me vencer. Essa depressãozinha não vai me vencer. Isso é gratidão, isso é fé. Porque se mistura, você vai agradecendo e você vai ao mesmo tempo entregando. E ao mesmo tempo pedindo. Porque não é nada sozinho. Tem gente que fala assim, vira aquela pessoa zen, né? Ah, eu vou ser grata por tudo. Mas é fake isso daí. Porque não é só ser grato. Você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que chorar. Mas ao mesmo tempo você tem que agradecer, entendeu? Porque isso é ser humano. Não adianta falar assim, ai gente, eu sou todo zen, agora sim eu alcancei o Nirvana e agora sim eu vou agradecer. Não, porque, gente, não existe isso daí. Tem dia que você vai se irritar, você vai xingar. Eu conheci um senhor que ele xingava até Deus. Ele se irritava tanto que ele xingava Deus. Ai, eu não vou falar com a palavra, mas ele falava assim, pô, isso não funcionou, eu rezei tanto. Gente, as pessoas acham que a força da nossa oração que vai alcançar essa... Não é. Você sabe o que é? É amor e misericórdia de Deus. Tudo. Por isso a gratidão. Eu agradeço porque eu sei que é por amor. Eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, vem a mim. Entendeu? Esse é o terceiro movimento, quando você silencia diante da tua história, da tua vida, e nessa gratidão surgem os verdadeiros pedidos, o verdadeiro diálogo com Deus. Você dialoga com Deus. Senhor, isso não está legal, isso precisa ser tocado. Então você começa, é uma conversinha, parece brincadeira, mas Deus começa a responder, sabia? Se você força uma vozinha no teu coração, você começa a sentir, peraí, Arthur, você também está pisando no chucrute nisso, você está errando nisso. Então, gente, começa a vir às vezes é o anjo da guarda que fala com a gente, às vezes é o Espírito Santo, às vezes é Nossa Senhora. Então, nós somos católicos, nós temos essas presenças místicas, né, que é sobrenatural, mas o céu está com a gente aqui. As pessoas que acham que não, que o céu não... Não, o céu está aqui com a gente. Você não entrevistou o Pedro Siqueira na sexta? Então, exatamente. O diálogo com Deus é assim, é uma intimidade, gente. Eu converso todo dia com Nossa Senhora, com São Miguel Arcanjo. Nesses 30 dias de São Miguel, eu estou ensinando as pessoas a falarem com os anjos. Elas têm que falar com o seu anjo da guarda. Você sabe que você está falando uma coisa que eu tenho muito isso, sabe, Arthur? Eu vi que você tem. Eu falo mesmo, eu converso. Tem que falar. É como se fosse
uma conversa interior, mas eu estou conversando. Eu vou andar, eu penso. Isso, Eu é estou exatamente conversando, isso. estou andando, fazendo alguma coisa, estou dizendo, mas meu Deus, por que que isso está assim, assim, assim? Eu acho que a gente tem que abrir essa Exatamente. conversa. Essa conversa é Totalmente. altamente positiva para a gente, né, Arthur? Claro, mas é o que Deus quer, sabia? É o diálogo. Imagina que pai não gostaria de ter um diálogo com sua filha, com a sua filhinha amada, ou seu filhinho amado. A gente aprender a oração, é estar com uma pessoa íntima. Eu não vou ficar aqui cheio de posturas. Não, Deus é íntimo, é meu amigo, meu Deus, meu pai amoroso. Então eu sinto bem à vontade. E eu falo tudo, gente. Minha conversa com Deus é meio doida. Eu sempre falo assim, ai, Senhor, hoje o negócio está dando... Olha aqui as Hoje está mensagens dessas pessoas... difícil, hoje está É, difícil. essas pessoas malucas aqui, desesperadas, assim, você vai entender. Porque mais maluca do que ela sou eu. Falo assim, porque ó, aqui o povo está precisando. Então eu sempre peço assim, do meu jeitinho, e às vezes, acho que a maioria das vezes funciona, mas Deus sabe quando Ele quer atender ou quando não quer atender. Mas é bonito, por quê? Porque eu sinto que Deus está agindo, sabia? Quando eu vou rezar pela pessoa e põe às vezes a mão no celular, eu vejo essa pessoa está precisando muito. Aí eu põe a mão, aí Deus, aí começa a sentir até uma força do Espírito Santo na minha mão, engraçado. A gente sente o amor de Deus ali tocando aquela pessoa. É tão forte isso. Agora, Arthur, como é que você disse que você tinha 7 passos? Você já deu os 7 7. passos? Não deu Não. ainda todos. Quer que eu dê? Eu vou dar os 7 passos, tá bom? Senão vão me cobrar depois. Vamos lá. Os 3 primeiros passos são investigativos. Como assim? Eu preciso conhecer a minha história, no âmbito espiritual, emocional e principalmente naquilo que Jesus falou, que eu preciso perdoar. Então, a gente faz, primeiro passo, o inventário de todas as nossas maldições. O que são as maldições? Nós temos 4 tipos de portas que se abrem, demoníacas, vou falar porque é o mal, que entra por essas portas. Digamos, os meus antepassados, diz a Bíblia, desde a 4ª geração, se afastaram da graça de Deus. Então, se eles pecaram, se misturaram com outras religiões, etc., com coisas que invocaram demônios, eu acabo pagando o preço. Se ninguém cortar na minha geração ascendente, e meus pais não cortaram, eu tenho que cortar isso para que meus filhos não herdem isso. Então, o que é? Tem maldições no âmbito espiritual, como eu falei, contaminações. Tem maldições no âmbito emocional, que são as feridas emocionais. Até a medicina estuda hoje isso, que são as heranças de temperamentos, de tudo, ciúmes, separações, relacionamentos. Cara, impressionante, se repete tudo. Tem família que repete divórcios, tem família que repete depressão, ansiedades, etc. Bom, tem as doenças físicas, que todo mundo sabe disso, né? Doenças como câncer, etc., que também se repetem, que vem do DNA da família, né? E tem também as quebras financeiras. Gente, a maldição já encontrei de todo tipo. Impressionante, todo que tipo a gente encontra. Esse é o primeiro passo que você vai fazer o inventário. É claro que a maldição ela se desdobra em pactos também que você faz com a tua vida. Digamos, na tua infância ou na adolescência, digamos que alguém te magoou, fez um bullying. Aí você se olha deformadamente e fala assim, gente, eu não dou certo para isso. Eu nunca vou ser feliz. São sentenças de morte que a gente dita na nossa vida. Eu nunca vou ser feliz, eu sou gordo mesmo, eu sou feio. Eu não mereço isso, exatamente. Isso são chamados votos secretos. A gente faz votos secretos, que são sentenças, autossentenças ou automaldições que a gente joga na nossa vida. Tem também os laços de almas, aquelas pessoas que falam assim, eu já encontrei muitas mulheres assim, principalmente as mulheres, que falam assim, ai, sim, aquele homem eu não vivo. Só que o homem trai ela, já está casado, já está traindo com 10, e elas acreditam que aquele cara é que vai resolver a vida delas. Então tem pessoas que fazem laços de almas com pessoas que não são para elas, que Deus não quer para elas, mas elas insistem naquela pessoa. Ou se não, fazem laços de almas com coisas. Eu já falei que eu rezei para uma mulher que ela agarrada com essas joias, ela não queria morrer sem as joias. Ela agarrava essa joia e falava assim, não me deixe morrer sem minha joia, não me deixe... Gente, Nossa, pelo amor de Deus, se preocupa com tua alma, não com tuas joias, pelo amor de claro. Deus, né? Pessoas Caixão não tem gaveta, né? Exatamente. Então, e último são os pactos malignos. O que são os pactos malignos? São as coisas que a gente abre para o inimigo, a gente vai abrindo, infelizmente. Tem gente que faz pacto diretamente com Satanás. Eu já encontrei muita gente que assinou contratos com Satanás, com não sei o quê. Bom, tem pessoas malucas para tudo. Então você encontra de tudo. Então esse é o primeiro passo. Você faz um inventário da tua família, olhando a tua família. Peraí, a minha família está errada nisso, 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 e eu não quero herdar nada disso. Eu não quero repetir isso, então você anota ali o que você não quer. Segundo passo, as feridas emocionais. Só que as feridas emocionais, eu baseei elas em 4 pilares também de dor. O que são? Pela psicologia, nós temos 3 pilares de dor. Eu inventei um 4º porque é o espiritual, tá? O que é pela psicologia? Tem 3 pilares. As crianças que desde o ventre materno, isso é comprovado pela medicina, sofrem algum tipo de rejeição. Rejeição.
O teu pai estava lá no carnaval, engravidou tua mãe, exemplo. A tua mãe não pensava em ter criança, o teu pai também não queria, desde a concepção, às vezes, aí tem a notícia bombástica, tá grávida. Você acha que, qual é a reação dos teus pais? Ah, eles vão amar, e que lindo, vai vir um nenenzinho bonito, ou eles rejeitam de cara? A primeira coisa, existe uma rejeição, medo. Ah, eu não queria ter filho agora não. Ah, você vai criar sozinha, você vai abortar. Então tem vários sentimentos de rejeição que passam para a criança, pelo cordão umbilical, como fala, emocional, né? Então a gente passa, essa emoção passa, a criança sente. Ela não sabe o que está sentindo, mas está sentindo uma dor. E isso, gente, lá na frente vai se refletir numa vontade de se suicidar, uma depressão profunda. Normalmente as pessoas que têm muita tendência à depressão, elas sofreram algum tipo de rejeição profunda, ou o segundo passo, que é abusos. Eu acompanho muitas crianças, mulheres já casadas, e homens também, que foram abusados na infância, sexualmente. Isso é uma tristeza absoluta. Isso Ou pelos, olha, se assuste você, homens e mulheres, pelos pais, ou pelos tios, ou avós, ou irmãos, eu já encontrei, ou vizinho, já encontrei vizinho, e também cunhado. Eu já encontrei todos esses tipos, e eu rezo por todas essas pessoas e acompanho. Inclusive, uma libertação linda aconteceu recentemente com um rapaz também que tinha sido abusado e, graças a Deus, agora está casado, conseguiu acertar a vida dele. Mas demorou 3 anos a cura desse rapaz. Você não tem ideia como é profunda essa ferida e essa dor. Só que existe abuso horroroso. Aí existe o abuso emocional também, não é só abuso sexual. Aí por aí vai. E tem um terceiro passo desses pilares, né, das feridas emocionais, que são as violências. Muitos homens são muito violentos com as mulheres. As próprias mulheres são violentas com o corpo dela. E a criança sente tudo, na gestação e depois, na infância. Passa a infância com medo, pessoas que gritam, batem portas. Gente, tem muitas violências, memórias auditivas, memórias visuais. Nós sofremos tantas violências às vezes. A criança, às vezes, ela é sensível demais e ela não consegue lidar com barulhos. E a pessoa bate porta, quebra prato, faz um monte de coisa. Gente, ou se não... Outro dia encontrei um garotinho de 7 anos que ele tinha tomado uma surra de vara, né? E impressionante. Outro que tomou um soco do pai, perdeu... Então, você vê, quase perdeu o olho. Então, gente... Esse aí a gente remete até aquele caso daquele menino Henry, que é uma coisa... Exatamente. Cara, imagina, gente, como está o mundo hoje, que as pessoas sofrem todo tipo de violência. Isso fica gravado dentro de nós, gente. Isso aí não tem historinha que vai curar isso aí. Porque não basta só você se conhecer, você tem que expor a um amor sobrenatural para curar isso, gente. É muito difícil perdoar. Já passei para o terceiro passo. O quarto passo eu inventei que era assim, a psicologia fala dos 3. Eu falo do quarto, que é o quê? Também tem mães ou pais que abrem portas espirituais para o mal. Consagram a criança para o demônio, fazem não sei o quê. Eu já encontrei vários casos assim. E aí eu chamo de pactos, juro. Chamam pactos malignos. As pessoas invocam e fazem coisas erradas e abrem portas. E a criança já nasce numa situação dramática, vou te falar. É horrível, porque os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos. E eles podem fazer isso e consagrar a criança. E eles sabem disso, os satanistas sabem disso. E eles fazem isso como se fossem almas consagradas do demônio, como se fossem ofertas. Gente, eu pensei que isso fosse uma coisa de ficção de cinema. Tem aqui no Rio de Janeiro um monte, eu já conheci vários, tem em Santa Catarina, já vi vários, eu já encontrei mais em São Paulo, tem vários centros de Santa enormes. Está crescendo muito isso daí, tá horrível. Eles fazem... horrorosa. Nossa. Eles pegam criança do aborto, aquele feto que foi abortado, e oferecem também para Satanás. E faz um monte de loucura. Que coisa horrenda. O mundo está muito nojento. Você vai perguntar assim, como está o mundo? Está muito louco, Márcia. Aqui a gente encontra de tudo. Então, o segundo passo do pilar desse daí é esse inventário das tuas feridas emocionais, baseado nesses pontos que eu falei agora. O terceiro, gente, é só consequência do segundo. O que é? Daqui vão nascer pessoas que eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar meu pai, ou minha mãe, ou a mim mesmo, ex-marido, ex-mulheres, não sei o quê, filhos. Cada um sabe quem magoou, quem feriu. Então, você tem que fazer uma lista das pessoas que você precisa perdoar eficazmente. Por quê? Porque tem 3 graus de perdão, e são difíceis. O primeiro é quando eu começo a rezar por essa pessoa que me magoou, que me feriu. Eu começo a rezar, porque eu preciso... Não é uma emoção o perdão, não é um sentimento. Eu vou liberar o perdão. Eu não quero mais sentimento na minha vida. Eu quero que essa pessoa, como dizem lá na Bahia, vá com a maré vazante. Vamos embora, deixa essa pessoa ir com a maré vazante. Então, você vai fazer... Siga em frente. Então, você vai fazer o quê? Você vai rezar primeiro pela criatura. Começar a rezar para começar a libertar teu coração, que vai ser difícil. Se a pessoa te fez muito mal, você vai ter dificuldade. Mas tem um segundo passo que é mais difícil ainda. É quando eu não só rezo,
mas eu começo a desejar o bem para essa pessoa. Ah, não quero nenhum mal, quero que ela realmente se sinta, seja feliz, siga seu caminho. Então você começa a ver que teu coração já tem até essa disposição de desejar o bem para essa pessoa. E o terceiro passo já para os santos, eu digo assim, que é o seguinte, a gente amar os inimigos, que aí é muito difícil, esse perdão aí. Isso é difícil mesmo. Amar aí é os muito inimigos, difícil. eu acho que é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Eu vou apressar, senão o tempo não vai dar. Bom, aí tem o quarto passo, que são, do quarto até o sétimo, são passos mais orantes, tá? Para vocês entenderem. Por quê? Porque nós precisamos orar pela nossa gestação, concepção e gestação, que eu chamo a oração do cordão umbilical. É onde a gente vai rezar no quarto passo, você vai fechar teus olhos e você vai expor a Deus. Pedir para que Jesus venha, ou derrame seu sangue, ou seu amor, sobre essa criança interior que está dentro de você, que está na barriguinha da tua mãe, que ela foi gerada, como ela foi gerada, etc. Porque ali, gente, é onde, pela medicina, os 3 primeiros meses da gestação são fundamentais para o desenvolvimento emocional e pessoal da criança. Engraçado, né? É quando no terceiro mês ela desenvolve a audição, inclusive. Então, tem uma série de coisas que acontecem na criança. Até o terceiro mês, a mãe não tem muita barriga, às vezes ela bebe, às vezes ela fuma, tem de tudo, tá? Às vezes a pessoa pensa em abortar. E esse sentimento de morte já passa para a criança. Então, nós precisamos rezar muito nesse quarto passo por essa concepção e gestação, tá? Eu diria até o 5º ano de idade, eu rezaria até a pré-infância, até o 5º ano de idade. Que coisa. O quinto passo é muito lindo, por quê? É o momento em que você, é o que a gente falou aqui, já não vai deixar mais suas emoções falarem por você, as maldições, nada. Você vai se colocar diante de Deus e você vai pedir para que Deus amorize a tua criança e você. Ou seja, você vai fazer uma cura de geração. Se chama uma oração que você vai falar assim, vai pedir que Jesus passeie com você na tua vida. Aí, por quê? Nesse passeio, vocês vão ter que anotar um caderninho depois, né? O que é? Vocês vão surgir imagens de dor. Esse passeio, gente, é muito forte. Quando você faz ele para valer, porque aí surgem decepções que você teve com você mesmo ou com os outros, fracassos. Você começa a enxergar de outra maneira, porque cada dia a gente está mudando, né? A gente vai evoluindo, independente seja para cima ou para baixo, a gente está evoluindo. A gente nunca está parado, né? O ser humano ele vai se desenvolvendo, ou aprendendo, ou amadurecendo. Então, o meu olhar nesse quinto passo é o quê? Já não é o mesmo olhar do Arthur que tinha 17 anos. Já não é o mesmo olhar do Arthur que fez aquela bobagem há 30 anos atrás. Já não é o mesmo Arthur que está... Então eu começo a olhar a minha história através dos olhares diferentes. Como assim? Eu começo a olhar Deus me olhando com amor. Deus me ama independente de eu ser o filho pródigo ou não. Ou ser Nossa Senhora. Exemplo, Deus me olha com amor independente dos pecadinhos ou pecadores. Eu tenho que ter esse olhar. Segundo olhar que eu tenho que ter é o olhar dos meus pais sobre mim. É o olhar que às vezes traz maldição, que traz peso. Tem pais que cobram do filho, eu quero que você vai ser engenheiro e o filho quer ser dançarino, sei lá. Então, tem esse olhar da cobrança, sabe? Olhar às vezes da falta de perdão, das brigas de família, sei lá. Cada um tem o seu olhar familiar, que tem um peso às vezes. Minha filha tem que ser uma princesa, e a filha não quer ser princesa, ela quer ser roqueira. Então, gente, isso tudo pesa na criança. Vamos lá. Tem os olhares das pessoas que eu me relaciono, maridos, amigos, colégio, tudo. Tem esses olhares dos outros para mim. E tem o olhar que eu tenho de mim mesmo para mim mesmo. Então, nessa cura de geração no quinto passo, é muito profundo. Você começa a navegar nesses olhares e não mais sentir a tua vida pelo sentimento dos outros, pelos olhares dos outros. Você começa a andar com teus sentimentos e com o teu olhar. Curado já. Porque você começa a se olhar, só com o olhar de Deus já começa a curar um monte de coisa. Peraí. Eu não sou essa pessoa ruim que as pessoas falam. Eu não sou esse fracassado que as pessoas falam. Eu não sou filho de Deus. Eu sou mais semelhança. Gente, a gente começa a construir esse verdadeiro eu, começa a sair para fora. Né? É porque é muito profundo. Explicar aqui demoraria horas. Tá? Não, mas é profundo mesmo. Vamos lá. Eu sei que é profundo. Aí temos o sexto passo, que eu chamo assim, é mais místico esse sexto passo, que é o seguinte, gente. Esse aí só para quem tem coragem mesmo. Por quê? Vai chegar um momento em que você vai ter que silenciar na tua história. Esse sexto passo é você silenciar diante dessas imagens que são cercadas de sentimentos. Exemplo, teu marido te traiu. Aí tem aquela imagem. Todo mundo acha que não. Meu marido me traiu, vem uma imagem de dor e as pessoas vão rezar em cima da imagem. Não reza em cima. A imagem você não vai mudar. A traição do teu marido não vai ser mudada. Você concorda? Eu não posso mudar uma traição que já aconteceu. Mas eu posso curar os sentimentos que estão me adoecendo, que estão em volta daquela imagem. Ou seja, eu vou silenciar e sentir a força dessa traição que me fez sentir, de ser uma mulher insegura,
Com quem ele me traiu? A mulher é mais gostosa do que eu, mais bonita, é mais... A mulher, ela começa, o homem, começa a pensar, peraí, a pessoa nunca me amou. Aí a gente começa a criar um monstro, às vezes, que não, isso desde quando vem essa traição? Então a gente começa a pensar uma série de coisas, são sentimentos de ódio, de vingança, a pessoa quer também se vingar, sei lá, tem muitos sentimentos em torno daquela traição. Ou seja, não é o fato, eu não rezo pela imagem, eu vou rezar pela cura dos sentimentos que estão em torno das imagens de dor, você entendeu? Só que eu não vou só rezar, eu vou silenciar primeiro e sentir a força. Peraí, até hoje eu sinto essa dor, como elas agem dentro de mim? Até hoje eu me sinto insegura ou inseguro? Até hoje eu sinto vontade de vingança? Porque, gente, se nós não trabalharmos isso no silêncio, que o silêncio é místico, tá? O Espírito Santo vem nesse silêncio e ele vai te revelar, não. Arthur, você precisa perdoar, você precisa libertar isso, você precisa pedir sei lá, uma libertação, uma cura em cima disso. Eu não sei. O Espírito Santo vai te indicando, porque Deus, gente, ele é sobrenatural. Esse amor vem revelar para você exatamente onde está a tua vida paralisada, freada. E isso, nossos filhos, olha pior. Porque eu sei que se eu também tenho isso, talvez meu filho herdou isso. Aí eu começo a observar meus filhos, peraí, meu filho está também repetindo isso, meu filho está ansioso por isso, meu filho tem medo disso. A gente começa a identificar, gente. Quantas coisas a gente passa sem falar nada para os nossos filhos. Porque os filhos nos observam o tempo todo. E daí vem um monte de coisas que a gente pode falar depois de medos, etc. Nesse sexto passo, vão surgir, eu vou explicar para vocês. Você vai se deparar com medo. São milhares de medos que a gente tem. Medo de ninguém nos amar. Medo de não sermos aceitos pelos outros. Medo de morrermos. Olha, eu fiz uma lista de 100 e poucos medos, já falei para vocês antes. Acho que medo deve ter um dicionário inteiro. Dicionário inteiro. Então, gente, nesse sexto passo, é tão místico que você começa a se deparar com tantas coisas, medos principalmente, e essas forças negativas que estão agindo ao teu redor e em você. É um olhar muito sincero, gente, é um olhar muito profundo, que ele termina no último passo. Que aí vem o que você falou da gratidão. quando eu me encontro é abraço do pai do filho pródigo com o filho pródigo. Eu tenho que imaginar Jesus me abraçando, ou Deus me abraçando, e eu sendo abraçado, e nesse abraço, gente, eu chorar. Eu digo assim, o último passo é totalmente místico, por quê? Ou eu só choro, ou eu só me jogo, me abraço o meu peito assim, você tem que se abraçar. Gente, o abraço cura. Você imaginar que Deus está te abraçando ali, é um momento muito palpável, o último passo. É um momento que eu posso sentir a minha humanidade, a minha fragilidade, e que sem isso eu não vou ser curado nunca, porque eu preciso desse carinho. Gente, quem não precisa de carinho, quem não precisa de amor? E nós estamos carentes disso, sabia? O mundo está doente por isso, que não tem amor. Amor sincero, esse amor que olha nos olhos, sabe? Que, sei lá, que respeita, que admira. Gente, é tão bonito isso. Agora, isso é uma longa caminhada, né? Para a pessoa poder Isso é uma longa. Isso não é fácil, né? Do dia para o outro, você vai caminhar ao longo da tua vida até chegar ao céu, né? Porque a cura é eterna, né? A gente vai caminhando ao longo da vida assim, né? E agora, você faz essas novenas, eu já fiz a de São Miguel Arcanjo, linda, né? E essas novenas você faz tanto a oração como também uma reflexão, né? Que você conversa com as pessoas. Eu acho que você fez São Miguel e está fazendo São Bento. São duas figuras muito fortes, né? Com relação a curas, né? Por que você escolhe eles? Na realidade, São Miguel, por princípio mesmo, a gente precisa de São Miguel a todo momento. Criar intimidade com São Miguel. Eu aconselho a todo mundo a ter intimidade com São Miguel Arcanjo, principalmente. Por quê? Se a gente acredita que existem os anjos e os demônios, que realmente acreditam, e como existem, aliás, Padre Pio lutava muito contra os demônios, né? E ele clamava o tempo todo por São Miguel. Todos os santos pediram muito por São Miguel. Daniel, tem muitos santos que no Antigo Testamento clamavam por São Miguel. São Miguel é o príncipe que ele combate contra o mal, diretamente contra o mal. E como nós não temos força e poder para agir, afastar os demônios que estão por trás dessas doenças emocionais, dessas maldições, desses fardos espirituais, o que a gente faz? A gente tem que criar intimidade com São Miguel, porque ele é o único capaz de destruir esses demônios e afastar de nós. Proteger nossa casa. São Miguel é capaz de proteger contra a pandemia, sabia? Contra quebras financeiras. Ele é protetor, ele vem quebrar toda a malignidade, barreira espiritual, principalmente espiritual, na nossa vida, na nossa história. E São Bento é o pai dos exorcistas, né? São Bento, ele é aquele que traz a unção, né? Porque o que são os santos, para quem não entende, né? Os santos, eles, pelos seus méritos de santidade, alcançaram graças diante de Deus. Então Deus deu para São Bento a graça
da libertação. Ou seja, o ministério, a vocação de São Bento era expulsar toda a força demoníaca, toda a doença, tudo aquilo que vem através... Porque de onde nasce a doença? Do pecado e do mal. Então, a gente que está doente, as pessoas acham, só vou rezar por cura. Não, você tem que rezar por libertação e depois por cura. Sempre é. E sempre a gente usa essas duas figuras. Eu uso 13, eu uso o Padre Pio também. Então eu uso São Miguel Arcanjo, São Bento e São Padre Pio. Que São Padre Pio lutava muito contra os demônios para salvar os seus filhos espirituais. E hoje em dia, qualquer um de nós pode ser um filho espiritual do Padre Pio. É só fazer uma oração pedindo para se tornar filho espiritual do Padre Pio. E ele, gente, é poderoso. A intercessão de São Padre Pio também. Eu acho que você podia falar um pouquinho de São Padre Pio, porque São Padre Pio é uma coisa muito do mundo moderno, né? Moderno, né? Recente, 50 anos atrás. É. Pois é, São Miguel a gente sabe que está desde o início, né? E São Bento também é uma figura da Idade Média, é bem antiga, logo no início da igreja. Da Idade Média, pois é. Mas Padre Pio não, Padre Pio tem uma vida do mundo moderno. Padre Pio é impressionante, gente, porque Padre Pio tinha o dom de voar, de se bilocar, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio curava e ressuscitava pessoas. Padre Pio chegou a uma menina chamada Gema de Giorgio. Ele desde criança, tem pessoas que Deus escolhe para serem santas, ô Márcia. Porque tem as escolhas de Deus também. Ninguém, assim, tem os toques de Deus para nós, claro, mas Deus também faz suas escolhas. Eu quero que fulaninho seja meu servo, seja meu profeta, seja... Ele escolheu o Padre Pio desde a infância, que desde a infância ele via Jesus, Maria, os anjos, ele sempre teve intimidade com o céu. Mas Padre Pio, quando ele estava celebrando uma missa, uma avó resolveu levar uma menina chamada Gema de Giorgio. Está no YouTube até o testemunho dela, é impressionante. O que aconteceu? Essa menina nasceu cega, sem as pupilas. E aí, ela levou, tinha 7 anos a menina, e o Padre Pio estava celebrando, ia começar a celebrar a missa lá no altar, e falou lá de cima, Gema, vem cá, tipo assim, Benita cá, né? A criança chamou ela. E a avó tomou um susto, mas ele está chamando quem? Aí a menina falou assim, vó, ele está me chamando. E ele nem sabe, olha como é impressionante, o Padre Pio sabia, gente, de onde ler as almas ainda. Aí a avó se impressiona e leva meio assustada lá pro Padre Pio e bota a mão na cabecinha dela e fala assim, Gema, você não fez a primeira comunhão ainda, né? Aí fala assim, não. Aí naquele dia ele dá a primeira comunhão para ela, impõe a mão sobre ela e a menina começa a enxergar sem as pupilas. E os médicos até hoje não conseguem explicar como essa menina enxergou a vida inteira sem as pupilas. Olha, uma mulher tinha um neném que estava desenganado pelos médicos, tinha recém-nascido, tinha 7 meses ou por aí. 7 meses, não, 3 meses ou 4 meses, estava no hospital. E o médico falou que ela não tinha chance quase de vida. A mulher arranca o neném, escondido dos médicos do hospital, pega um trem e vai até São Giovanni Rotondo. Mas, no meio do caminho, o neném morre. E ela estava com uma mala de plástico, enrola o corpo da criança e bota na mala, para esconder o corpo para não ser pega, né? E quando chega lá, o Padre Pio estava saindo do confessionário, que as filas eram quilométricas, né, do confessionário, e chega lá, ela se ajoelha, abre a mala, tira o corpo. Por coincidência ou providência, nesse dia tinha um médico do lado do Padre Pio, que ele vira e mexe, tinha febres muito altas, né? Ele sofria muito porque ele tinha chagas de Jesus, né? Tinha todas as chagas. Então ele tinha febres que nem os termômetros mediam, né? 50 graus, 60 graus, sei lá. Nossa, então ele tinha que ser mergulhado numa banheira para poder pegar a temperatura dele. Olha que impressionante. E essa menina, essa mulher abre e chorando, mostra o corpo da criança morta, né? O médico atesta que estava morta. O Padre Pio, olha a santidade, olha a diferença de santidade que nós vivemos. Ele pega esse corpo, abraça o seu corpo, o seu coração, se fecha os olhos e fala assim para a mulher, não chores, é viva. E devolve a criança com vida para a mãe. Tem muito... Gente, eu tive lá... sabia disso do Padre Pio. Gente, isso, eu não tenho ideia como... O Padre Pio é um dos maiores santos que nós temos na Igreja Católica. Assim, e atual. E está tudo comprovado pela medicina ainda, que nós tínhamos tecnologia para isso, né? Olha, ele salvou... Eu tenho tantos milagres para te contar que a gente não vai acabar em uma hora nunca isso aqui, porque Padre Pio é impressionante. Ele é impressionante. Eu passei por São Miguel Rotondo, mas eu não fui lá ver. Eu fiz Monte Gargano, São Miguel. Eu sei, eu também fui nos dois. Olha só, nós estamos lá na peregrinação em 2019, no dia do meu aniversário, dia 29 de maio de 2019 agora. E nós temos uma menina chamada Gabriela Brasil, né, que é da nossa comunidade, lá de Niterói, e nós estamos tirando foto da cela dele, do quarto dele, que é tudo de vidro assim, né? E todo mundo estava indo já pelo corredorzinho, que você vai para Monte Gargano. Ali tem um corredorzinho que você ia sair para a saída, para ir embora, que nós tínhamos a missa, correr porque tínhamos o ônibus, ia sair para nos levar a missa no Monte Gargano. E a Gabi vai e se levanta, estava ali rezando, chorando, e ela levanta, que ela queria ser filha espiritual, e tirou uma foto da cela. Eu já tinha tirado, todo mundo tirou, o padre tirou, todo mundo tirou. E no dia seguinte, a gente via as fotos de todo mundo, né, num grupo,
E quando a gente olha a foto que ela tirou, aí todo mundo, Gabi, o que é isso aqui? A gente começou a abrir, e todo mundo deu um berro, é o Padre Pio. E eu botei no meu Instagram, em pena do Vinho de Verde também, aconteceu um milagre. O Padre Pio apareceu na nossa foto nítida, não é uma ilusão, não é nada. E pior que todo mundo tirou a minha foto e não saiu na foto de ninguém, só saiu na foto dela. Cara, no dia seguinte a gente viu lá, cara, parece uma imagem holográfica dele perfeito, ele em pé assim, como se fosse em pé, mas aparece muito claro o rosto dele, pleno. É um milagre, aconteceu um milagre com a gente que não sei explicar até hoje, ninguém consegue explicar. Nossa, te mandou está pra no seu Roma, Instagram? tá no meu Instagram. Eu vou te mandar depois, você ver a ver. foto. Você vai chocar. É um fantasma. Você vai ficar assim, caramba, olha, Padre Pio é impressionante. Deixa eu falar assim. Não tem igual. Padre Pio, gente, se tornou nosso baluarte, nosso pai espiritual. Ele é impressionante. Eu agora vou E rezar para Padre Pio também. todo mundo deveria rezar para Padre Pio, impressionante, a intercessão do Padre Pio. Por isso que eu faço novena Padre Pio, terço Padre Pio, tudo. Gente, tudo que faz o Padre Pio, todo mundo quer assistir, porque é uma coisa impressionante. Ele era impressionante. Ele tinha uma mulher que estava com câncer no hospital, Márcia, e essa mulher estava desenganada pelos médicos. E tinha o filho e o marido estavam chorando, e conheciam o Padre Pio, né? E essa mulher suspira e de repente ela morre. E o filho, e o marido manda ao filho, meu filho, vai lá, corre rapidinho para chamar, avisar o Padre Pio que ela morreu, não sei o quê. Que ela morreu. Aí os médicos atestam lá que tinha morrido. Mas deu deu uns 10 minutos, o filho chega lá para o Padre Pio, e o Padre Pio fala assim, volta para lá que ela está bem. Olha só, quando o menino volta lá, a mãe estava acordada e bem, e curada do câncer. Aí a mulher começa a escrever que ela estava indo para o céu, na luz, né? Que estava indo para a luz. De repente vem um monge fradizinho, puxou a perna dela, a alma dela, e trouxe de volta. Só o Padre Pio fazer isso. Padre Pio impressionante, gente. Cada história, hein, Arthur? Não, mas o Padre Pio é impressionante. Todas as histórias são assim, impressionantes. Ele sabia tudo. Eu tenho um padre aqui no Brasil, chama Padre Giovanni, que é um padre italiano. Ele mandou um livro para mim, da história dele. Ele tinha 19 anos, 17, acho. Aí ele queria ser padre, sacerdote. Mas o primo dele falou assim, para de bobagem, vai namorar. Aí ele arruma uma namorada, não sei o que, até os 19 anos. Aí depois, quando ele entrou na escola de aviação, queria ser aviador, ele estava passando por São Giovanni Rotondo e resolveu se confessar com o Padre Pio. Só que, desde os 16 anos de idade até os 19, Deus estava chamando ele para o sacerdócio. Olha que interessante. E ele consegue se confessar com o Padre Pio, mas fala assim, Padre Pio, eu não vim muito confessar meus pecados, não. E Padre Pio interrompe ele e fala assim, eu sei, meu filho, Deus está te chamando há 3 anos e você não ouve. Vai ser padre agora. Fala assim, Padre Pio mandou ele para o seminário. Olha que incrível, Padre Pio. As filas eram... E você ia confessar com ele, tinha um homem que ia confessar com ele também e falou assim, Padre Pio, vim confessar esse pecado e esse outro. Aí Padre Pio, não. Você volta a semana que vem porque você não me contou tudo. Volta a semana que vem. Aí voltou outra semana e contou. Eu falei, não, você ainda não me contou tudo, volta a semana que vem. Olha, demorou umas 3 semanas para esse homem contar toda a verdade, até que o Padre Pio deu a absolvição para ele. Porque, olha, ele é impressionante. Padre Pio, gente, era impressionante. Quando é que o Padre Pio morreu? Foi em 1900 e quanto? 69. 69. 60, é. É muito atual, gente. É muito perto. É muito atual. Eu sei. É recente agora. É recente. Impressionante. Olha, tá aí. Eu vou, essas histórias... Tem milhares. Tem milhares de testemunhos, milhares de milagres. Olha, eu já li vários livros, trouxe lá da Itália um monte de livros, eu estou lendo. Gente, cada um mais fantástico que o outro. Lá em São Giovanni Rotondo tem uma parede assim, era enorme, assim, enorme, cheia de cartas. Aí o moço falou pra gente, o guia, né? Vocês acham que quantos dias de cartas o Padre Pio tem aqui? De meses, anos? O que vocês acham? A gente falou assim, sei lá, 1 ano, 2 anos, porque é muita carta, milhares de cartas. Ele falou assim, isso aqui é só 1 mês de cartas que ele recebia. Ele recebia cartas do mundo inteiro. Ele era impressionante, você não tem ideia. Padre Pio é assim, Deus escolheu para ser o que mais teve dons na história da humanidade, pelos meus conhecidos, né, dos santos, foi o Padre Pio. Diversidade de dons, né? Ele tinha todos os dons, dom de ler a alma, ele voava, ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, confessava, ele fazia de tudo, ele era impressionante. Uma vez ele saiu do confessionário, isso as pessoas viram, ele saiu e começou a voar em cima da cabeça das pessoas, porque ele estava com pressa, não sei o que ele queria fazer. Ai, olha, desesperado, assim, as coisas que o Padre Pio fez... É incrível isso, né? É muito incrível, porque quando é uma coisa muito antiga, as pessoas falam, tá, eu sei. baseado. É historinha, não? Do século XX, né? Não, o sacristão entra lá, o sacristão que seguia acompanha, ele narra, quem escreveu um dos livros foi esse sacristão, né? O sacristão entra lá para chamar ele para a missa, ele rezava antes da missa, né? Ele estava ajoelhado a meio metro do chão flutuando. Ele voava assim, ele ficava assim, porque tamanha era a santidade, Márcia, quebra as leis da natureza.
Então, é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a oração é... Gente, a oração te leva para a mística, o sobrenatural de Deus. Deus existe, Deus não é brincadeira. E esse grau de santidade do Padre Pio quebra todas as leis da natureza. O São João da Cruz também voava, Santa Teresa d'Ávila, os grandes santos, a tamanha santidade que eles começam a quebrar as leis da natureza. É uma coisa impressionante. Eu leio muito a vida dos santos. É uma coisa chocante, assim. Olha, a vida dos santos é impressionante. É impressionante. Olha, a cura que eles faziam, os milagres que eles faziam. E eu te falo assim, e esse Deus que nos ama tanto está vivo. Ele quer fazer a mesma coisa conosco, como você que está ouvindo aí a gente. Aliás, o importante... Aliás, eu queria que a gente fizesse agora, que já está quase acabando, uma rápida oração, porque a gente tem 3 vamos fazer. minutos, no máximo. Então vamos abençoar. Vocês vão abençoar, vocês que são pais ou mães, estendam a mão sobre a sua família, estende você a mão sobre a tua família, Márcia. E você vai dizer assim, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, pela intercessão de todos os santos, Padre Pio, São Bento, São Miguel Arcanjo, repete comigo, eu abençoo agora, pela minha autoridade de mãe, pela minha autoridade de pai, os meus filhos, as minhas filhas, a minha família, os nossos caminhos, a nossa saúde, tudo que nós comemos, tudo que nós vestimos, a nossa casa, o lugar por onde nós andamos. Eu agora dou a minha bênção. Dou a minha bênção paterna, você é a tua bênção materna. E nessa bênção que caiam todas as forças demoníacas, que todo mal se afaste, que todo perigo, que toda doença desapareça. Que o Senhor nos abençoe agora, abençoe nossa família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael nos protejam e nos guardem. Amém. Sempre. A Márcia tem uma ideia. Márcia está com uma ideia de gravar um texto uma vez por mês. Não sei se vai ser uma vez por mês, mas... eu estou querendo fazer isso. Vamos ver se a gente faz. Vamos fazer, Arthur. Com a Clarinha. Avisa para a Clarinha lá que a gente faz. Ela toca, canta, você e eu, a gente faz um terço, tá bom? Vamos fazer juntos. Não, a gente reza juntos. Vai ser uma graça. Vamos rezar juntos, tá ótimo. Olha, um beijo, gente, obrigada, e que você continue o seu trabalho lindo de trazer a palavra de Deus, de trazer muito conforto para as pessoas também, que eu sei que te seguem, que ficam realmente muito mais, vamos dizer assim, leves e confiantes. Parabéns. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigada, beijo. Adorei a nossa live. Deus abençoe você. Também. Obrigado. Gente, muito obrigada a vocês. O Arthur do Vinde Verde Brasil fez essa live lindíssima. E como eu falei, nós vamos fazer aqui uma vez por mês. Estou combinando com ele, com a Clara Magalhães, um terço para a gente rezar sempre aqui. Então, vou convidar vocês sempre para estarem aqui presentes conosco. Tá bom? E na nossa próxima live, nós vamos falar sobre os exames que a gente precisa fazer para saber da nossa imunidade, coisas da nossa medicina, o que a gente pode fazer para estar todo mundo sendo vacinado. Muitas pessoas ficam sem saber se estão ou não com imunidade. Como é que a gente pode ver isso? Tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus.